Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou Diogo Teixeira, sócio do Departamento Tributário do Machado Meyer, no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho uma presença ilustre aqui comigo para gravar esse videocast. Marina Cirino, gerente jurídica da ATGAS, uma grande parceira e amiga que eu tenho a honra de receber aqui no nosso escritório e desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Obrigada, Diogo. Obrigada, Machado Meyer, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou gerente jurídica da ATGAS, é a Associação dos Transportadores de Gás por Gasoduto, e são 5 transportadores hoje em operação no Brasil: a NTS, a TAG, a TBG, a GOM e a TSB. E o Diogo ele vem trabalhando com a gente nos últimos anos na reforma tributária, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito bem. Estamos aqui numa luta, né? Desde o ano passado, juntos, firmes e fortes, indo para Brasília, discutindo com o Ministério. E é um prazer a gente estar junto nessa empreitada. Vocês devem estar se perguntando o que é esse objeto que está aqui conosco. Quem ficar até o final vai acompanhar um experimento muito didático de como funciona um gasoduto de transporte, obviamente de forma bem ilustrativa, mas que é muito útil e foi muito útil durante o nosso processo de discussão com os stakeholders, com as autoridades no contexto da reforma tributária, né? Mas, bom, vamos começar pelo começo, né? Então, nós estamos aqui falando sobre a ideia hoje do nosso videocast. A ideia é um bate-papo aqui bem informal, sobre a reforma tributária no setor de gases, mais especificamente no setor de transporte. A ideia, acho que a gente discutir um pouco, falar um pouquinho sobre como que foi o processo, as discussões no legislativo e também no executivo, né, sobre esse tema. E depois falar um pouquinho sobre a tributação hoje, né, alguns desafios que nós já temos hoje e como vamos lidar com isso, como a indústria está lidando com essa questão, né? Então, Marina, só para a gente dar o pontapé inicial aqui, no ano passado, acho que a gente, principalmente vocês, tiveram uma interlocução muito grande com muitos agentes do governo que conhecem a indústria do gás natural, mas que não conhecem tanto a tributação, assim como agentes que conhecem a tributação, autoridades que conhecem a tributação e que não conhecem a indústria do gás natural, né? Então, eu queria que você começasse aqui só comentando com a gente como que foi esse processo de diálogo, né, de esclarecimento sobre o que é o transporte dutoviário de gás natural, porque eu acho que, especialmente no legislativo, eventualmente as pessoas não sabem muito bem o que é o transporte dutoviário de gás natural, o que é a indústria do gás natural. Então, acho que a gente pode começar só trazendo aqui um pouco desse ambiente para depois a gente falar um pouco mais sobre o que foi decidido, como que ficou a legislação e quais são os próximos passos. Tá bem. Não, só quer que eu explique como é a cadeia do gás natural e como é a tributação. Simples, fácil, né? Tranquilo. O gás natural, ele é produzido onshore ou offshore no Brasil. E depois ele é escoado, né? Se ele é offshore, ele é escoado. Depois ele é processado. E do processamento, ele vai entrar dentro dos gasodutos de transporte. E depois os gasodutos de transporte são ligados a um city gate, vai para a distribuição, que vai para o consumidor, né? Como que é esse fluxo? A gente fecha a válvula, ela para, ela tem algum momento, a gente corta esse processo? Não, é um fluxo contínuo, né? Enquanto o gás é produzido, o gás ele passa por isso tudo e ele vai entrando no gasoduto. O gasoduto ele não fecha, a gente não fecha a entrada do gás. E isso dificulta muito o processo de apresentação de documentação para os estados, né? De contratação desse serviço de transporte. Como é que é feito normalmente um serviço de transporte, né? Igual a gente compra uma caixa de sapato. Como é que essa caixa de sapato chega da fábrica na sua casa? Né? O caminhão pega as caixas de sapato e traz para a loja, leva para a loja a caixa de sapato e você compra a caixa de sapato na loja. Um número definido de caixa de sapato e um número definido de
caminhões que fazem esse movimento de entrega. No gasoduto de transporte, a gente não sabe, a gente não tem essa quantidade de gás que vai passar pelo gasoduto de cara, assim, é tudo feito durante um mês e a documentação fiscal ela é entregue e o imposto é pago no mês seguinte a isso, né? É definido quanto passou, quanto que foi contratado e o transporte é só documentado mesmo com as autoridades fiscais no mês seguinte, né? Hoje em dia, no 5º dia útil do mês subsequente. Então, é um processo diferente e é um processo que a documentação ela é feita de uma forma um pouco até artificial, né, Diogo? Você vê isso muito com as transportadoras. Por que isso? Porque na caixa de sapato a gente tem uma nota de fiscal, a gente tem um documento também que é entregue para o transporte, né? E isso... E o único contratante do transporte. E o único contratante do transporte. Um transporte Exato. que é de ponta a ponta, que é muito claro onde começa e onde termina. Né? Um preço só para fazer esse trajeto. E exatamente o que vai ser transportado e a quantidade do que vai ser transportado. No gasoduto de transporte, a gente não tem muito isso. Então, você criou documentos fiscais para justificar essa cobrança de ICMS e tratar o transporte de gás por gasoduto da mesma forma que se trata o transporte de caixas de sapato. Isso não está funcionando, né? Para uma operação, são 5 documentos fiscais que são emitidos. Então, o custo de operação é alto para as transportadoras e é alto para quem contrata e é complexo para quem fiscaliza, né? Por quê? Porque aí na fiscalização, eles querem que seja feito sempre o par ordenado, quanto entrou e quanto saiu. E nem sempre você tem isso tão certo, assim, porque não são caixas de sapato, como a gente falou, e as moléculas não são carimbadas, né? Às vezes não é a molécula, eu comprei o gás de A, mas às vezes o gás que eu tô tirando do gasoduto, como o gás que é injetado, ele é mistura, né? A gente não sabe de quem que foi aquele gás, é um gás misturado, né? Um gás... E com isso... A gente não tem como saber direitinho qual foi a molécula que entrou e qual foi a molécula que saiu. E aí que a gente entra aqui no nosso... Mas aí calma que eu ainda vou... Acho que ainda vale a pena só dar um passinho atrás para nossa audiência, que não conhece muito gás. Enfim, embora a nossa audiência, a maior parte dela conheça e muito o gás, mas eu acho que vale a pena só para fins de alinhamento de conceitos. Isso que a Marina estava comentando que é super importante... A indústria do gás ela tem um regime jurídico e um regime contratual diferente do transporte de carga solta, de transporte de cargas quaisquer, né? Onde você tem na caixa de sapatos, no exemplo, um remetente, que é quem está entregando o bem, um destinatário, para quem o bem vai ser remetido, entregue, o transportador, que faz esse transporte, né? Que faz a movimentação do bem, sendo remunerado por um desses dois, geralmente. Ou quem remete ou quem compra, né? Quem é o destinatário. No transporte, tem o regime de entradas e saídas, né? Que é um modelo contratual previsto em lei, né? Então, não é algo que simplesmente a indústria foi lá e criou, fez um modelo contratual diferente e colocou isso no contrato privado. Não. Isso está na própria lei, tem um racional econômico, logístico, operacional e jurídico por trás disso. E esse regime jurídico do contrato de transporte, da prestação de serviço de transporte, que gera um desdobramento e uma complexidade maior quando a gente tenta encaixar a legislação do ICMS, típica de transporte, com a indústria do gás, né? Então, eu vou me atrever aqui a tentar explicar um pouquinho e sinta-se totalmente livre para me corrigir, né? Mas no modelo de entradas e saídas, o que acontece? O que se contrata é o direito de injetar na malha de transporte uma determinada quantidade de gás natural, né? Que não necessariamente quem contratou essa capacidade de entrada vai ter a obrigação de retirar em algum lugar, né? E a saída é justamente a contratação do direito de retirar o gás da malha. Então, a transportadora ela fica nesse meio tendo que administrar esses dois contratos, que eles, por um lado, eles têm uma relação, porque, obviamente, o gás que entra, espera-se que ele saia, o transporte, não ele serve para isso. A ideia não é estocar gás na malha de transporte, né? Então, naturalmente, o gás que entra, ele em algum momento vai sair, mas que não há essa coincidência nem pessoal,
dos contratantes da entrada e da saída, nem temporal, de que aquele gás, aquela molécula que entrou é exatamente aquela molécula que saiu, que eu acho que é exatamente o que você estava comentando aqui nessa revisão. A gente fala que é como uma piscina, né? Eu contratei o direito de colocar 3 baldes de água dentro da piscina. Aí o Diogo mais a Maria mais a Ana, cada um vai tirar vai tirar um balde da piscina. Eles contrataram o direito de tirar essa água da piscina nessa quantidade. E é assim, às vezes é um contrato de entrada para 10 de saída. Né? E a ideia com a evolução do mercado do gás, né, é que tenham agentes que estejam comprando e vendendo água dentro da piscina, sem injetar Exato. E sem retirar. E aí é justamente nesse ponto que tem uma inflexão muito grande nesse pareamento de quem entrou, quem retirou e qual a relação jurídica entre eles. É evidente que sempre vai ter um controle de quem está vendendo, quem está comprando, né? É natural que tenha esse controle de estoque, mas esse pareamento objetivo, ele é difícil, para não dizer impossível, quando você tem muitos agentes na cadeia, e ele até abre algumas relações, umas informações que não deveriam ser abertas, né? Enfim, pode gerar uma situação na qual quem está retirando vai ficar sabendo quem injetou, mas ele não tem uma relação direta com quem injetou. De contratação. E nas informações ele precisa chegar... Quem retira precisa ter a cadeia inteira, e não deveria ser necessário isso, né? O importante é ele saber para quem ele pagou. No último elo, no elo que ele está. Né? E a documentação fiscal hoje exigida é muito mais complicada do que isso. Ou seja, do ponto de vista jurídico e regulatório, o contrato de transporte ele é independente, né, das contratações de entrada e de saída. Mas para fins tributários, hoje, pensando aqui numa realidade de CMS ainda, que é o que a gente está vivendo. Esperamos que ele vá acabar em breve, né, daqui a uns 7 anos, mas a realidade hoje é que você tem que cruzar esses dois para que se entenda que houve o transporte de fato, e se você não cruza aí, gera uma série de complexidades. E quando o PLP 68, Projeto de Lei Complementar, ele foi apresentado na sua redação original, igualmente, ele não previa essa característica específica da indústria do gás. Então, ele tratava o transporte de carga, e o termo é esse, né? Transporte de carga, como uma caixa de sapato, né? Mudando ali, olha, em vez de o local da operação ser o início do transporte, que é o que tem hoje no ICMS, vai ser o destino do transporte, mas ainda não prevendo essa bipartição. E aí foi nesse âmbito que envidamos, né? A Tegás envidou seus esforços para resolver esse que é um problema não só da Tegás ou das transportadoras, mas do próprio mercado, dos próprios carregadores, né? Dos próprios agentes contratantes do transporte. Isso, aí foi aí que o senador Laércio Oliveira apresentou uma proposta de alteração na reforma tributária, apresentando o que seria a solução para esse problema, né? Que é separando os fatos geradores da entrada e da saída do contrato de transporte de gás por gasoduto. Perfeito. E foi aí que começou a nossa saga. A nossa saga de explicar como que funciona esse mercado, de explicar que molécula do gás não tem carimbo, explicar esse conceito de piscina e, às vezes, fazer o nosso experimento. Que chegamos na hora certa. E que o transporte dutoviário de gás não é um transporte de botijão de gás. Pelo modal rodoviário. Então, isso. E a gente teve o apoio dos carregadores, né? Formal. O Conselho de Usuários formalmente apoiou a Tegás nesse processo. Acho que o apoio foi de todos os lados, né? O Ministério de Minas e Energia apoiou. Acho que todos que, no final das contas, acho que entenderam como funciona o mercado de gás, eu acho que se conscientizaram que, de fato, precisa ter essa segregação. Que, no final, foi, né, em certa forma, positivada ali na Lei Complementar 214, no artigo 11, e que, enfim, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a regulamentação. Mas, bom, Marina, agora chegamos na hora de demonstrar como funciona de forma didática
o gasoduto de transporte, especialmente essa questão do fluxo físico, né? Ou seja, a molécula que entra não é necessariamente a molécula que sai. Mas daí tudo bem, porque o gás é especificado, ele tem a mesma capacidade. Ele não é uma piscina com águas de diferentes qualidades. É uma piscina com água especificada. Então, eu vou pedir aqui, gentilmente, para a Marina começar essa apresentação. Acho que é importante a gente mencionar que o idealizador desse objeto, desse experimento, é o Rogério Manso, presidente da Tegase. Então, todos os méritos aqui para ele, sem dúvida alguma. Então, vou deixar aqui com a Marina os nossos vasos comunicantes. E para facilitar a identificação do experimento, nós teremos 3 cores que representam o gás que vai entrando na malha, vai sendo injetado e vai sendo retirado. Então vamos começar. Vamos demonstrar aqui como funciona. Esse microfone aqui, lá vou. Aqui a injeção do gás no primeiro momento. O gás, obviamente, ele se espalha no gasoduto. Ele se espalha no gasoduto, ele não fica parado. Adstrito, o gasoduto ele é contínuo, né? E o hoje a malha de gasodutos no Brasil, ela é relativamente grande, né? Poderia ser maior, mas ela é grande. Então ela vem ali, tem a malha que começa no Mato Grosso do Sul, vai até São Paulo, ela desce para o sul, depois se um comprador comprou aqui agora, né? Comprou o gás desse fornecedor daqui, desse comercializador de gás, mas ele vai retirar outro gás que já estava no gasoduto, às vezes. Né? Estamos prestes à erupção. E isso vai fluindo, né, Diogo? Né? Esse daqui seria a saída. A gente tem outros pontos, vou botar uma amarela para ficar tudo colorido. E isso daqui pode parecer simples, mas quando a gente estava conversando é simples, né? E quando a gente conversou com os stakeholders, foi importante mostrar isso, né? Porque as cores que estão entrando no sistema demonstram que o gás ele vai se misturando, que o gás que entra não é o gás que sai. E a lógica do ICMS, né, é de controlar o produto individualizado, né, o que é, obviamente, impossível de se fazer na indústria do gás natural, do transporte do gás. Vou deixar aqui, depois a gente limpa isso. Enfim, eu acho que com esse experimento fica muito claro como que funciona o modelo de fluxo contínuo, né? E aqui, lembrando, isso acontece a cada minuto, a cada segundo e não para. É o que você disse no começo da sua fala. Não fecha aqui a válvula e acaba o dia comercial. Então, é 24/7 o tempo todo e é uma indústria de rede. Então, se o transporte não funciona, isso para a PGN, o processamento, que para o escoamento, que para a plataforma de petróleo, que impacta não só o gás, mas o petróleo, porque a maior parte do gás hoje é associado, né? Além de impactar também os agentes ajusantes, né? Então, vai impactar também a distribuidora, a térmica, indústria. Então, o transporte ele acaba tendo essa criticidade por ele ser o elo central, né, entre a produção, né, produção e importação, e o consumo ali, a distribuição. Muito bem, excelente, Marina. A gente vai fazer uma breve pausa para tirar aqui o experimento e a gente seguir com a nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem. Estamos de volta. Agora nós já limpamos aqui, resolvemos a demonstração de como funciona. Isso não foi uma gestão de crise, isso foi devidamente combinado e calculado. Bom, mas aí o que acontece, né? Vamos retomar aqui o assunto. Então, a gente tinha um problema no PLP 68, que na verdade
o que eles representariam. Existe uma oportunidade, Diogo, porque a gente já está, desde que esse mercado começou, né, desde que houve a venda dos ativos da Petrobras e começou a ter os transportadores, que não são mais a Petrobras, né, que mudou o mercado, existe esse problema. E a esse reforma, problema só cresce, né? Esse problema só aumenta, porque a quantidade de contratos está aumentando. Que bom, né? O mercado de gás está crescendo, mas a gente não via muita luz no fim do túnel, né? E agora a gente está vendo que existe uma solução. Existe algo que é possível de ser feito. No plano legal, constitucional atual, né, antes da reforma tributária do ICMS, a solução disso é muito complicada mesmo, né? Até por conta de um racional histórico construído pelas próprias autoridades fiscais, que o transporte ele só se aperfeiçoa quando a molécula entrou e saiu. E essa é a origem do negócio. Né? Quando você tem, na reforma tributária, um mindset totalmente diferente, né? Onde o que importa é o fornecimento oneroso. O fornecimento, leia-se tudo. O fornecimento de bem material, de bem imaterial, de serviço, de intangível, de direito, de qualquer coisa, no final das contas, é um momento, de fato, de reconstrução, né, de construção de um novo regime e uma oportunidade de aperfeiçoar e, principalmente, não manter algo que limita a indústria. Né? Então, acho que quando o PLP 68 ele veio, ele não tinha essa visão ainda, né? Esse aperfeiçoamento para cuidar do gás natural. Mas aí, no final das contas, acho que depois de todo esse debate muito amplo, muito democrático, diverso, com a participação direta, não só das transportadoras, né? Não só da Tegás como associação, mas das próprias transportadoras e dos carregadores, né? Especialmente por meio do Conselho de Usuários, houve uma mobilização ali, uma conscientização, e isso está na lei complementar, né? E agora estamos na fase da regulamentação infra-lei complementar, né? E como é que estamos? A ideia é trazer clareza, reforçar, reiterar essa separação dos fatos geradores, de modo que cada contratante pague ali o imposto da sua parte, né? Independente de um casar com o outro. Isso, mas antes só falar uma coisa que foi muito importante para os senadores, né? É que não há redução da base de cálculo, não há redução da alíquota, a gente não altera a arrecadação do governo com essa alteração, a gente simplifica o processo. Né? Porque isso é importante falar. Era a primeira pergunta quando a gente falava com qualquer senador, era se haveria redução da base de cálculo, se a gente estava buscando redução da alíquota. A gente está buscando simplificação. E simplificação era o mote da reforma tributária, né? Era o objetivo principal da reforma tributária. E agora, nessa fase de elaboração do decreto, né? O governo está hoje elaborando o decreto que regulamenta a lei complementar. O decreto ele tem que trazer mais detalhes de como operacionalizar isso. E agora a gente está tentando levar esses detalhes mesmo para a Receita Federal do que é importante estar presente no decreto para que a operacionalização da lei complementar seja feita. Parece que são muitos passos, né? São. E é um pouco de eles entenderem a língua e a cadeia do gás, né? Porque a Receita Federal está acostumada com o quê? PIS/COFINS. PIS/COFINS, pô, é super fácil, né? Inclusive, o grande desafio sempre foi muito mais o ICMS do que o PIS e COFINS. Né? Então, pelas nossas conversas que nós já tivemos com vários stakeholders, autoridades públicas, especialmente fiscais, a gente vê que não tem uma compreensão, e é natural que não se tenha, porque as pessoas que estão cuidando disso estão cuidando do gás, do setor financeiro, de um monte de coisa, né? E é uma coisa muito peculiar, muito específica mesmo. Mas então, estamos aí com o decreto em andamento, em construção, né? Esperamos. É natural que o decreto ele tenha que se submeter ao que está na lei complementar, e a lei complementar lá no artigo 11 já definiu critérios distintos ali
para quem contrata capacidade de entrada, para quem contrata capacidade de saída, que já deixa ali, de certa forma, claro que são 2 fatos geradores diferentes, com 2 locais de operação diferentes, mas se espera que o decreto ele também cuide disso. E no mais, em termos de simplificação, você comentou que para um transporte você tem que ter 5 documentos fiscais, né? No final é o documento vinculado propriamente à molécula. Transporte de gás por gasoduto, né? Transporte de gás por gasoduto. Né? É o documento vinculado à venda do gás, por exemplo, transferência, enfim, a molécula em si, geralmente entre os contratantes do transporte ou terceiros que estão com a molécula em si. Aí tem a remessa do gás para a transportadora, que é um documento sem destaque de ICMS, com valor simbólico de 1 centavo por milhão de BTU. Então, enfim, por que temos esse documento? Depois que a molécula sai... Para ter mais gente para emitir o documento, deve ser. Depois que a molécula sai, aí tem a devolução desse gás, também um documento fiscal, uma nota fiscal, sem destaque de ICMS, também com 1 centavo, um valor simbólico. E aí depois os conhecimentos de transporte, um para quem contratou a entrada, outro para quem contratou a saída. Então, uma operação que deveria ser simples, tem esses 5 documentos fiscais, fora o que acontece no meio dessa história, né? Então, entrou, mas não saiu, né? Que é justamente o descasamento da entrada e da saída. Bom, então eu posso emitir conhecimento de transporte? Não, mas eu tenho que cobrar. Então, fica como? Shipper Pay, documento de cobrança. Então, ainda tem um outro universo além dos documentos fiscais típicos de transporte propriamente dito. Isso há uma expectativa de simplificação também, né? Eu acho que pelo menos há uma oportunidade boa, né, de se já construir esse modelo novo sem esse tipo de complexidade que, no final das contas, quanto mais a indústria se desenvolve do ponto de vista comercial e de maturidade, né? Acaba tendo mais dificuldade para o compliance tributário. Mais dificuldade que às vezes até limita o crescimento da indústria, né? É algo que preocupa muito, né? Qualquer negócio. Né? A quantidade... Porque quando você tem um número muito... Se a gente está nesse cenário com essas obrigações acessórias, né? O descumprimento de uma obrigação acessória gera multa. Então, você começa a criar mais problema e mais custos internos para as empresas. E é uma relação que, às vezes, ela transcende só quem emitiu o documento errado, né? Porque um dos pontos que está mencionado 1000 vezes ali na lei complementar é que tem a não cumulatividade ampla, né? Na nossa leitura aqui, a CBS e o IBS que incidirão sobre o transporte rodoviário de gás, ele vai ser recuperável para o carregador, mesmo que ele esteja no meio da cadeia, mesmo que tenha toda aquela questão da monofasia, etc. Na nossa leitura, na minha leitura pessoal, é garantido esse crédito por conta da não cumulatividade ampla, mas a lei complementar ela fala o tempo todo que o crédito é condicionado ao pagamento do tributo, que isso vai ser conduzido principalmente lá pelo split payment, mas também a idoneidade do documento. E aí alguém pode falar, bom, o documento é inidôneo, tem um erro aqui, sei lá, e gerar um problema. Não só para quem emitiu o documento com alguma irregularidade ou algum ponto que o fisco entenda que está errado e que não necessariamente está errado, mas pode gerar uma repercussão também para o carregador, né? Para quem contratou o transporte que pode ter o seu crédito negado. Isso. Muito bem, então... E para complicar ainda mais, a gente vai viver com 2 regimes ao mesmo tempo. De 2029 a 2032, pelo menos até 2033, né? O ICMS. Isso. A gente continua com o ICMS, então a gente continua vivendo com o ajuste CNF número 3, que continua tendo problema e continua tendo a exigência de todos esses documentos fiscais. Então, em paralelo, a gente está pensando, se pensa no mercado, a gente está pensando, parece que é recente, né? Mas o mercado já está pensando sobre isso há algum tempo e as próprias secretarias estaduais de Fazenda têm também conversado bastante com a gente sobre isso, de como simplificar o que a gente tem com a lei que a gente tem hoje, né? Como simplificar o ajuste, como trazer essa simplificação da reforma para agora, para o ICMS de agora. É um desafio muito grande. Eu acho que, enfim, mas tem que ser perseguido. Tem que ser.
né? E eu acho que é algo que vai ser bom não só para os contribuintes, mas para o próprio fisco, porque essa quantidade infindável de documentos também dificulta o próprio processamento deles, né? Análise disso tudo, a compreensão disso tudo, enfim, eu acho que é um ganha-ganha essa simplificação, é toda uma questão de achar ali o ponto ótimo, de dar a segurança fiscal, né, para eles e ao mesmo tempo algo que seja execuível, porque até o 5º dia útil de cada mês é melhor não falar com ninguém da indústria do gás, porque a turma do departamento fiscal, controladoria, compliance tributário tá a mil ali para tentar emitir os documentos. E até porque um documento depende do outro. Né? Então... O carregador depende dos documentos dos transportadores, os transportadores dependem do documento dos carregadores e é tudo no mesmo dia, né? Até o 5º dia útil do mês subsequente à operação. E a quantidade de contratos de transporte tem aumentado, que bom, né? Tem aumentado, isso é positivo para o mercado, mas isso está aumentando também a quantidade de documentos fiscais, como a gente falou, que dificulta muito a operacionalização disso. Bom, então, para a gente fazer aqui, caminhando para os finalmente, como você vê a reforma tributária no final? Do meu ponto de vista, aqui, antecipando um pouco a forma como eu vejo, na minha leitura, pensando, obviamente, para o gás natural, né? Não pensando de uma forma tão... Eu vejo que ela foi e ela é uma oportunidade de aperfeiçoamento muito grande. Como, por exemplo, essa separação da entrada e da saída, eu acho que vai facilitar muito. Acho que quem não é da indústria não consegue perceber uma coisa que é tão óbvia e tão sutil, faz uma diferença tão grande para a indústria. Né? Mas a gente, quem trabalha com gás, está acostumado a questões óbvias terem que ser colocadas na lei, né? A gente tem no decreto do gás, da regulamentação da lei do gás, que fala que o gás é fungível. Era algo que era físico, óbvio. Né? Não físico, exatamente. Não precisa falar, não precisava estar no decreto, mas está lá. Entrada e saída, está na lei do gás. Mas a legislação tributária não conseguia absorver sem que tivesse isso escrito numa lei tributária. Deveria poder, né, o Diogo? Assim, o direito deveria se falar, deveria ter. Eu aprendi na faculdade que não é... que eu vejo na prática que não é tão verdade assim, é que o direito tributário é um direito de sobreposição, né? Então, ele deveria se submeter, ou observar, ou, enfim, apenas projetar os efeitos tributários para realidades outras jurídicas da legislação civil. Mas a gente sabe que não necessariamente é assim que acontece, né? A gente começa a trabalhar com tributário e a gente vê que não é assim. O direito tributário, ele tem vontade e vida própria. Exatamente. Mas a gente vai trabalhando com isso. A gente vai educando essa vontade para que ela converse, né, com todo o restante. Com a realidade, com o real. Com o real. Então, acho que, na minha leitura, acho que a gente teve com a reforma tributária um ótimo espaço, né, para discussão. Eu acho que a reforma tributária, pensando na indústria do gás como um todo, e até dando um passinho além do transporte, do rodoviário, acho que ela trouxe coisas boas, né? Então, manteve ali alguns regimes aduaneiros que são importantes, estendendo, de certa forma, até para o nível estadual, que antes não era tão claro, com algumas limitações. Eu acho que essa uniformização de legislação ajuda muito, né? Porque legislação de 27 estados e transporte ainda tem aquela coisa, parece que não, mas transporte não é só ICMS, não. Tem transportadora de gás que tem operação intramunicípio, aí é ISS. Infernal, né? Então, eu acho que a reforma tributária, ela teve essa beleza, por um lado, de simplificar, racionalizar a legislação, o ordenamento normativo, né? A legislação tributária, mas também trouxe algumas casquinhas de banana que eu acho que a indústria ainda vai ter que ver como lidar com isso, né? A Monofazia, a gente estava também já conversando e acompanhando a indústria, está cheio de gaps ou pontos ali cuja implementação vai ser complicada e que mesmo a regulamentação infra-lei complementar, ela também tem limites, né? Ela não pode fazer algo contrário à lei complementar, né? Ela deveria regulamentar a lei complementar, mas se a lei complementar ela tem um gap,
teoricamente, você teria que ter uma outra lei complementar para cobrir esse gap, né? Não é um decreto que vai cobrir. Então, tem esse ponto, tem o imposto seletivo, que pelo menos em alguns, aos 45 do segundo ali, deu uma atenuada no efeito, né? Aplicou-se ali a alíquota zero para algumas situações, inclusive utilizado como combustível para transporte, né? Que aí não envolve exclusivamente o rodoviário, né? Foi uma ideia um pouco mais ampla do que isso. Então, a legislação, a reforma, ela trouxe alguns pontos positivos, trouxe muitos pontos de atenção, que eu acho que ainda terão que ser amadurecidos, lidados. Mas no que diz respeito ao transporte do rodoviário, eu acho que foi bom. Foi positivo. Não, foi positivo. Mas... Imagina falar que não foi, né? Mas, não, foi bom. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Trouxe para a legislação tributária uma realidade que já estava prevista na lei do gás e é uma realidade que já era feita, né? Esses contratos já existiam. É tratar as coisas como elas são. Isso foi muito positivo e a gente acredita que isso vai reduzir a quantidade de documento fiscal que é emitido nas operações. A complexidade, ela reduz, né? Mas ainda tem algum espacinho... E não ter o par ordenado. Acho que é quebrar... o mais difícil de se fazer. Quebrar o tabu ali do par ordenado acho que o grande desafio, né? Mas que um passo importante já foi dado na lei complementar, né? Mas também acho que é importante todo mundo buscar outras formas de simplificação também, porque também não adianta ter que ficar emitindo um monte de documento fiscal sem valor simbólico, sem destaque, sem tributação. Então, para que serve esse documento fiscal, né? Ainda mais, eu acho que a ideia da reforma tributária ser uma reforma tecnológica, eu acho que já passou da hora de ter um sistema um pouco mais racional do que ficar emitindo 1000 documentos fiscais, especialmente com referência cruzada no contexto de uma indústria de rede, né? Porque isso gera um efeito dominó muito grande. Se um agente falha ali e acontece acontecer alguma coisa, ele não cumpriu o prazo dele de apresentar a informação, ele gera um efeito cascata na cadeia toda. Isso devia ser, as coisas deviam ser, nesse aspecto, um pouco mais estáticas em termos de responsabilidade, né? Muito bem. Marina, então, para encerrar aqui, suas considerações finais, né, já antecipadamente agradecendo muito a sua presença, seu tempo, estar aqui conosco, dividir conosco também com a nossa audiência esses detalhes da discussão no âmbito da reforma tributária, em que pé que estamos hoje, né, o que nós vemos para frente, mas deixo aqui a palavra para suas considerações finais. Obrigada, foi ótima a nossa conversa. Agora a gente vai continuar nesse processo da regulação pelo decreto, né, e caminhar também com o Confaz para resolver os problemas hoje do ajuste CNF3 de 2018. A gente vai conviver com o ICMS ainda por algum tempo. Temos que estar vivos lá em 2033. Estaremos todos juntos. Quando não teremos mais ICMS. Pois é. Não consigo nem ver muito bem o que eu vou fazer sem ICMS, em 1º de janeiro de 2033. Assim, eu não sei se eu vou rir, se eu vou chorar. Mas certamente a gente ainda vai ter que conviver com o ICMS por muito tempo. Os créditos acumulados, autuações, processo judicial. De algum problema de cada vez. Saudade a gente não vai sentir. Não vai. Saudade a gente não vai sentir. Obrigada. Bom, obrigado novamente, Marina. É um prazer super grande estar contigo, a gente conversar. Acho que é muito, muito bacana e eu aprendo muito com você. Obrigado por tudo. E voltamos em breve com mais videocasts de mais assuntos provocativos, interessantes e descontraídos, né? Enfim, até com experiências sensoriais aqui. E foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso videocast. Grande abraço.